Olá, bem-vindos ao Desprezo Infinito, primeiro de 2016 até o momento. A gente vai fazer sobre o filme que está chegando esse mês, do Batman vs Superman. Batman v Superman, a origem da justiça. Se bem que eu prefiro o despertar da justiça, mas a origem tá bom também. Acorde a justiça? É. O filme vai retratar esse conflito entre os dois, apesar de já o trailer e tudo mais já ter deixado claro que não vai terminar nisso, vai ter um confronto com um vilão maior, já ter mostrado que vai mostrar quase todos os membros da Liga da Justiça, se bem que a gente não sabe se é pós-créditos que essas aparições vão acontecer ou se eles vão aparecer durante o filme. Se for aparecer durante o filme é meio decepcionante, eu acho, porque deixou de se Batman vs Superman pra Liga da Justiça... Camuflada? É. Depende. E meio... Mulher Maravilha. Porque eles falaram, já confirmaram que pode aparecer o Lanterna, o Aquaman, o Cyborg, tipo, só o Shazam que não apareceu, mas já formou 7, ou seja, é a Liga da Justiça, sabe? Até o Capitão América 2 tiraram 2 dos maiores pra não chamar de Vingadores, sabe assim? Mas enfim, a primeira parte vamos falar sobre os personagens em si, sem contar o universo, essas coisas do roteiro dele, né? Ou até incluindo os universos, porque a gente vai falar mais das histórias deles depois, então... Entre o personagem, como ele é escrito, assim, quem vocês acham que é mais legal, assim? Dos dois, entre o Homem-Morcego e o Homem de Aço. Você fala isso como se houvesse dúvidas. Há dúvidas, sabe? Sinceramente, Super-Homem. Como o básico do herói, e desde o original até o mais ou menos atual, porque hoje em dia tá difícil acompanhar. Não era pra falar agora. Sai uma coisa a cada 30 segundos, ou sai outra coisa ali deles, então. Sim. Mas ainda prefiro, sabe, leio bastante dos dois, gosto dos dois, é difícil pra caramba, assim, não querer acompanhar. Sim. Mas já que acompanhar está difícil, pelo menos do básico do herói, inclusive pelo que eu falava no Revermito, ele antes era um cara que, apesar de incrivelmente poderoso, acima de todos os homens, ele procurava defender a verdade e a justiça e ficava por aí mesmo, né? Porque modo de vida American não é verdade nem justiça. Tá certo. Gostei pra caramba. Manda bem. Thales? Eu imagino que você vai falar, mas fala mesmo assim. O Batman. O Batman? Batman. Eu não vou perguntar por que você vai falar, porque ele é o Batman, né? É porque ele é o Batman. Já falei. Não, é que o Batman... Um toquezinho de admiração. Eu nem lembrava que tinha a estátua do Batman. Deixa eu pôr ele aqui mais pra frente. Continue. Não tem um Superman? Então fica aí sozinho. Pra que Superman? Tem o síndrome. Prossiga. Batman. Acaba sendo melhor trabalhado o Batman, porque ele é o personagem que já tem a limitação. Numa narrativa, se você coloca algum personagem tão poderoso quanto o Superman e usa o tanto que ele é usado nas histórias, se torna desinteressante. Entendi. Porque não faz muito sentido as histórias. Porque é alguém super poderoso que poderia resolver os problemas sem sofrer. E você coloca ele em situações absurdas que você não acredita que ele está fazendo isso. Aí você prefere o Batman, tá? Também a personalidade de alguém que deveria ter a capacidade intelectual do Superman se submeter a parecer um idiota nas histórias, em resolução de problemas. É legal, velho. Acho que eu faria isso, cara. Se fosse super inteligente. Não, mas eu entendi. Não, parecer um idiota de propósito pra não acreditarem, tudo bem, né? Mas é um idiota, o personagem acaba sendo idiota sem ser a intenção dele. Bom, ele enfrenta inteligências nível 12. Então, deu pra sacar se... o ponto pra mim, eu acho que assim, se fosse em questão de como ele ficou mais bem trabalhado, mais histórias, provavelmente seria o Batman. Mas pegando em como os personagens são concebidos, né? O Batman ele veio dos quadrinhos de detetive antigos, né? E dessa ideia do cara ir atrás de resolver os problemas, né? E a lei não resolve, né? Ele começa a fazer tudo na surdina. E o Superman ele foi o herói original, né? Ele é o super-herói que... É o início do super. Ele é o esboço do que um super-herói é. Com a capa e a roupa e você coloca do jeito que você quiser dali em diante, sabe? Ele diz o superpoder tudo. E eu acho que, assim... Ele realmente foi mais judiado em questão de roteiro, né? Eu acredito que não é um problema um cara ser super poderoso para você fazer grandes histórias, eu sempre menciono isso com você, assim, né? Tanto que poucas histórias que os caras fazem bem do Superman são impressionantes, né? Que nem o Filho Vermelho, né? E outras assim, como Lendas. E você tem essas histórias que os caras sabem usar o Superman. Mas entre o conceito mesmo dessa parte de como o personagem foi pensado e tudo mais, eu também prefiro o Superman. Bom, o segundo tópico, então, é as melhores histórias. Agora sim, a gente vem ver como o personagem foi trabalhado, quando caiu aquela personagem criada na mão da galera, o que eles fizeram com ele, né? Agora
Vocês escolhem quem quiser começar aí. Pode começar, Logan. Eu vou tomar o lugar do Thales agora e ficar no muro. Porque a melhor história, ela tem o nome do Super-Homem. Na minha opinião, tá? Não quero matar ninguém aqui do canal, exceto eu. Qual a história? Red Sun. Red Sun é muito bom mesmo. Porque ele pegou o Batman Super-Homem depois eles terem se tornado... Depois não, né? Numa fase que eles já tinham se tornado, que eles estavam sendo vendidos como símbolos do imperialismo, American capitalismo, etc e tal. E simplesmente deixou um Batman anarquista por motivos emocionais. E que afinal, no fim das contas, o motivo do Batman ainda é a morte dos pais. Sim. E um super-homem que foi criado desde a infância com uma cultura completamente diferente, acreditava em outras coisas, viveu uma outra vida. Quando você pega o personagem, mantém o cerne do modo de ação dele e da motivação dele, mas ainda assim faz um mundo completamente diferente. Você ia esperar que seria não seria uma história que um americano ia escrever, né, sobre comunismo. Assim. Incrível, Muito né? legal a história. Muito boa. Tem alguns detalhes maravilhosos, como por exemplo, quando depois da batalha final, Aerofólios, eu esqueço de avisar deles, né? Aerofólios, spoiler. Depois da batalha final, quando o Lex percebe que tanto o comunismo como o capitalismo, ainda mais extremos como estavam na revista, estão cheios de falhas, ele começa a estudar e a observar no lugar de só ficar brigando, e isso causa a evolução do mundo, tanto política como socialmente, etc e tal. É uma sacada genial. Ele falou Legal. pra quem quer que fosse fiel lá, e aí? Gostei. Então é empate. Empate. Pelo Red Sun. Empate por conta do Red Sun. Vai lá, Vocês Thales. estão muito bem trabalhados. Qual é o mesmo tópico? É as histórias, melhores histórias. Melhores histórias, né? Assim, o Logan chegou a citar que o motivo do Batman é a morte dos pais, né? Eu acabei lendo histórias que mostram que isso aí é só a desculpa dele. Pesadelos Soturnos? Clássico. Pesadelos Soturnos. Eu ia mencionar essa aí, mas continua que eu gostei, falei. Falei. Você tem uma história brilhantemente trabalhada, mostrando um ponto que você não imaginaria, que tá oculto. Mostra o lado do estereótipo. Bruce Wayne, né? Eu acho que as histórias trabalham muito o Batman e esquecem do ser humano, assim, né? Acho que esse Pesadelos Soturnos foi bom que foi a primeira vez que ele teve que olhar pra si, assim, e falar, né? E por que eu tô fazendo isso, sabe? É meio mecânico, né? É um negócio, essa situação toda externalizada dele não ver as verdadeiras razões dele, e sendo que as demais histórias ele faz aquele trabalho de maneira mecânica mesmo. Sim. Que é por causa desse objetivo. E você acaba não vendo porque ele vai em função desse objetivo. Não é porque os pais dele morreram, é porque a cidade de Gotham tá ruim. Eu gosto disso na versão do, acho que é o ano 1. O ano 1 mostra isso melhor. Gotham precisa de mim e tem essa rivalidade. E aí o ponto é pro Batman? Assim, vamos lá, né? Apesar de eu gostar muito do Batman, também tem alguns pontos positivos ao Superman, que ele consegue trabalhar a questão, algumas características, assim, da questão de poder que pode vir com outros, né? Você tem o personagem para confrontar o poder. Você tem um personagem que acabou citando aqui, o Lex Luthor, Qual história que você tá que o pensando? Logan citou, que a gente vê que é um dos principais vilões. Que É um cara sem poder, né? Quer dizer, ele tem poder pra caramba, mas... não poder humano, né? Poder humano. Na verdade, o Batman e o Lex Luthor, eles têm poder maior que de todo mundo ali, né? Dinheiro! Poder de justificar suas ações, né? Esse é o melhor poder do mundo. Superman, Batman também tem essa característica, que você tem outros personagens que agregam valor à história. Sim. Que constrói. Por exemplo, é o Lex Luthor, alguém munido de total inveja para tentar derrubar alguém que é o defensor. Mas assim, na história que o Logan cita, ele vê um ponto ruim da sociedade nos dois modelos econômicos. Sim. Ele poderia ser um dos heróis mais brilhantes do universo de DC. Tanto até o que foi mostrado no Liga da Justiça, É meio Liga triste, da Justiça Sem Limites,
que ele consegue deter o Darkseid fazendo um acordo. É meio triste ver o Superman não ser trabalhado tão bem assim, né? Aham. Assim, tem esses pontos positivos, mas assim, as histórias do Batman acabam sendo muito mais interessantes por causa de diversos. Que você tem todos os personagens que são vilões Sim. tendo um grande peso. Tem bem mais personagens que Relação. agrega que o Superman, né? O Superman tem Ah. personagens que agrega, mas dá pra contar assim nos dedos, assim, os que Sim. ficaram Às marcados. vezes Vilões você tem importantes. os vilões que ficaram marcados pela ferocidade, como um Doomsday, o Apocalipse, né? Doomsday, isso. Doomsday. Isso aí. Tá no filme Também novo força. parecendo uma tartaruga ninja. É assim. Ele Um vai exemplo nos de tiros. força, é um personagem marcante, mas pela capacidade física, não pela capacidade de tramar. Pela própria construção do personagem, né? Eu acho que isso falta muito nos vilões do Superman, ele ser um ser vivo, sabe? Você tira o poder dele e tenta fazer uma tarde com o Parasita e o Metalo, assim. Eles não conseguem ter uma conversa porque eles não têm uma construção, assim. Sabe? Os vilões do Batman, eu acho legal isso, que apesar dos poderes ou como eles foram feitos, eles são seres totalmente vivos. Você sabe Sim. como eles reagem, o que eles pensam, o que eles gostam, sabe? Assim, Aham. isso é bem importante, assim, num personagem. É, exato. Você tem até um vilão do Superman que poderia ser muito bem vilão do Batman, né? Confronto direto de dinheiro, né? Lex Luthor. Sim. Devido a esses fatores, eu vou pesar um pouco assim, não é algo querendo discriminar totalmente o Superman, Não, mas o Batman acaba tendo as melhores histórias legal. Aí aponta pro Batman. pro Batman. Os dois no geral. Aham. Eu também penso por essa linha, assim, o personagem do Superman, eu acho ele, o conceito original, mais legal, mas como eu tinha mencionado antes, o Batman ele foi muito mais privilegiado, vamos falar assim, na construção do personagem. Teve muita vergonha alheia do passado do Batman, assim, mas ele teve muitas boas histórias, né? E não vou nem pela qualidade da história, mas sim por quantia de boas histórias, né? O Superman, ele possui o Red Sun, que a gente mencionou, o Lendas, que ganha bastante foco nele, apesar de ter os outros heróis, o Justiça, que eu gosto pra caramba, que é do Alex Ross, o desenho, o roteiro é incrível, né? Adoro essa justiça. Mas aí você tem, por exemplo, o Batman o Arkham Inferno na Terra, né? Tem o próprio Pesadelo Soturnos, que nem você mencionou, o Piada Mortal mesmo. O Cavaleiro das Trevas do Frank Miller eu não gosto muito da história nem da arte daquela história. Eu sei que tem muita gente que gosta e quer que o filme seja inspirado nessa luta, às vezes eu não gosto, eu acho que foi mal colocado assim. Tanto a capacidade do Batman de ganhar do Superman ali, quanto, né? Quanto a opinião assim do Superman cachorrinho do governo, nunca vi ele desse jeito assim, né? Então nesses pontos assim, eu acredito que o Batman ele deixou um legado maior de boas histórias assim. A poesia que você vê, até em história simples, você não precisa ver histórias capa dura, né? Por exemplo, o Espantalho não, que nem se mostrou, as frases dele são muito ricas assim, sabe? Você sente que você tá lendo algumas histórias que o cara gastou muito tempo escrevendo, que nem o Watchmen, sabe assim, só que do Batman. História simples, mensal, saiu no mês aquilo. Então, nesse ponto, eu acho que o Batman em histórias, ele tá bem na fita, pelo menos até a época que eu li, né? Foi o quê? 2009, mais ou menos. Hoje em dia eu não vou botar a mão no fogo pelas histórias da DC, não. O terceiro tópico agora é das adaptações dos personagens que a gente ama tanto, né? Vamos falar agora de como os personagens foram retratados fora dos gibis e quem teve foi melhor, talvez não em fidelidade, mas também em qualidade da produção do produto final também. Vocês podem escolher como vocês vão julgar, se é mais a fidelidade ao personagem ou ao resultado, né? Eu acho que isso é importante, não adianta se adaptar bem e fazer um filme ruim também. E é isso aí. Filme, livros, série de TV, desenho animado e o que vocês quiserem falar aí. Manda bala. Uma palavra? Tá, vamos então. Sinceramente, essa aqui é mais difícil de dar o ponto, porque Com certeza. os filmes do Tim Burton e os três do Nolan também, embora eu prefira os do Burton, foram ótimos. Sem dúvida. Também, embora os 5 filmes, e esse, no caso, não sejam perfeitos, eles também têm pontos maravilhosos. Com certeza. A luta contra ele mesmo, a gente estava mencionando off-screen, fora da câmera, foi genial, muito bem pensado. Num filme assim, clichêzão. Sim, essa luta do Superman contra ele mesmo é fantástica. Então, filme clichêzão, filme que os fãs costumam reclamar. Tinha lá essa cena maravilhosa. Também outra cena boa, na verdade eu adoro os Solares, né, o nuclear lá do filme. A luta deles na lua é muito boa. Genial. Completamente fora da realidade. Mas quem liga é um filme de super-heróis.
Eu não vejo pessoas voando por aí, você vê? Eu não vejo. Queria, seria divertido. Queria ser eu voando, mas tudo bem. Eu adoraria estar lá voando, tô até com capa. Aham. Então, essa é complicada. Eu vou dar um ponto contra pra quem produziu aquele jogo, aquele que eu já citei lá no Super Nintendo, eu joguei, que quando você enfrenta os heróis, você derrota, eles Eles são são robôs? Ou DC vs Mortal Kombat também? Ah, nossa. Foi um jogo lindo, mas não dá. Eu não consigo imaginar o Batman com a roupa, batendo no Super-Homem e dando um fatality. Não. Sério? O cara mais moralista que existe, como é que vai matar alguém assim a sangue frio, né, mano? É, Até o Superman matou e o Batman fez cara de como assim você matou o Coringa, né? sim. O cara que matou só o seu parceiro, né? Atirou na... fez putaria toda e você não tem coragem nem de matar o cara. Então, pra você ver, né? Ambos têm adaptações maravilhosas, tem Com momentos certeza. incríveis adaptados e tem momentos ruins. Também. Eu adoraria jogar a moeda, mas nesse caso, eu não sei se existe um fanboyômetro aí. Eu acho que eu fanboyolo mais pro Super-Homem, ou deve ser porque é o Christopher Reeve. Ok. Deve ser o Christopher Reeve. Ele nasceu, né? O cara é como foda, personagem, com né? certeza. Vocês devem ter visto aí no Facebook, vocês aí do outro lado da tela, já espalharam que no estúdio teve momentos que acharam que estavam de frente ao Super-Homem. Sim. E ele cruzou o mesmo saguão vestido de Superman e de Clark Kent. Quando ele tava de Clark Kent, ninguém percebeu que era o Christopher Reeve. Você vê como Perfeito. realmente é a prova de que funciona o disfarce do Superman. E de que alguém pode nascer com papel. As pessoas com uma roupa genérica não chamam atenção numa capital, cara. Se ele fosse de um lugar pequeno, talvez não daria pra se disfarçar, mas um lugar onde ninguém olha pra sua cara quando você tá na rua, você pode ser o super-herói que você quiser, que ninguém vai ligar, ninguém vai olhar pra você e falar, você parece o herói. Isso aí é só coisa de vídeo, de zoeira só. Isso. Você deu ponto pro Superman, né? Thales? Agora, colocando o ponto que o Logan... Puxando o ponto que o Logan colocou. Christopher Reeve. Ó, muito bom. A única adaptação live action do Superman que prestou. Até hoje. Sim. Eu acho que o Superman ele teve a desvantagem de ter menos recurso na época, né? Mas em questão de qualidade, os filmes clássicos do Superman e do Batman são... Sim. Eu não tô contando aqueles filmes clássicos que vocês estão falando, aqueles Burton. branco e preto. Tô falando dos filmes clássicos que foram bons, né? Se bem que os da era preto e branco ainda também são ótimos. É que naquela época também não tinha Christopher Reeves nem Tim Burton. Vamos falar dos verdadeiros filmes clássicos, né? Aham. Batman, 1900 e... 89. Valeu, 89 e o Superman 78. Essa aí eu Isso sei. aí. Ganhou a musiquinha do Prince. Das adaptações live do Superman, essas são as melhores, né? Com As certeza. outras, apesar da quantidade de recursos que teve, os que vieram depois, não foram tão boas. Em live action do Batman, tem as versões do Tim Burton, né? Ficou Os um dois pouco primeiros aloprado os outros dois, né? Do Joe Schumacher, né? O diretor. É o Eternamente Batman e Robin. Eternamente o Charada era incrível, né? Pior que você vê que o Pena. Jim Carrey tinha potencial pra fazer o Charada do jeito que a gente queria, sabe? Foi o roteiro que não privilegiou ele, assim. Sim. É verdade. Mr. Freeze também. Que prestou foram os próprio boa parte roteiro, dos né? vilões, né? O roteiro que não ajudou. Porque os atores vilões, eles conseguiriam fazer um papel bom. O próprio Tommy Lee Jones ia fazer um Duas Caras papelão, se quisesse. O Schwarzenegger, por incrível que pareça, ele atuou muito bem. Sim. A cena que ele faz aquela cena mais emocional do Mr. Freeze, você acredita mesmo. A hora que ele tá puto com a Era Venenosa e você vê que ele teve a vingança na mão, você fala, pô, ele atuou bem. Mas o filme é imperdoável. O filme é imperdoável, não tem discussão aqui. Batman e Robin é muito, muito ruim, cara. É muito ruim. Mas já após isso, quando chegou o Begins, você tem Esse e os Uma outros pré- dois. Batman um começa. pré-Batman do Batman anterior, deveria ser, né? Você tem um Batman em começo de carreira. E é fodaço os três filmes. Aham. Que bate com Uma seu cabelo. evolução, né? Esse soube usar o recurso pra fazer uma boa história, né? Isso foi- Aham. Porque você tem algo do começo, você não tem aquele Batmóvel já definido, como a gente via, aquele formato muito louco do filme do Tim Burton, cara. Sim, o Tumblr. Eu também O próximo vai chamar Instagram, o próximo carro. Também vai ter o Facebook, né? Com certeza. E o avião é Twitter. Oh, é genial esse nome pro avião. Mas continua. Aham.
E assim, catando as séries animadas da década de 90, né? E também a Liga da Justiça são Você falou dos Super Amigos da década de 90? Eu não lembro dos outros Super Amigos desenhos. é Não, antigo, né? isso é mais antigo. Aí é 70. Tô tá tentando falando. lembrar. 90 é Superman. do Batman e- do Animated Ah, Series. The Warner, sim. Realmente aquele lá é o topo Batman. né? Sim. Eu tinha Ah. esquecido dessas animações, foi mal, pessoal. Aí vai comparar as animações, né? Você tem a do Superman com alguns episódios legais. Como aquele contra o Flash. É, aquela corrida contra o Flash, né? Que é tudo um plano do mal. Por que ninguém deixa esse cara correr por correr, né? Ia ser tranquilo. Assim, o que eu gostei muito foi os episódios do Lobo, o homem mais forte do universo. Muito divertido, por causa do Lobo. Sim. Você tem a história do último filho de Krypton, o começo, que é bem interessante que trabalharam. É legal assistir. Mas a série animada do Batman, de maneira geral, a maioria dos episódios eram muito bons. Arlequina. Sem dúvida. Eu entendi. Eu não pego pelo mesmo motivo do Logan, né? Porque eu achava maneiro, assim. Sei. As cenas de ação, as investigações, que o A Harley Batman Quinn. é o detetive, acrobata, lutador marcial, Harley Quinn. gênio, milionário. Harley Quinn também. Esse desenho era muito bom. O que mais que tinha? Mulher gata. Não. Assim, eu vejo que as adaptações do Batman, de maneira geral, assim, são... Ele tem mais adaptações com êxito do que o Super-Homem. Mesmo nas adaptações acaba não sendo tão legal. Valendo ressaltar que a adaptação do Super-Homem acaba sendo bem feita, na maioria dos casos, porque ele acaba sendo a mesma coisa que é nos quadrinhos. Né? Ok. Bobão. Bom, entre ponto pro Batman, né? Ponto pro Batman. No caso, ambos os filmes novos, eles podem não ser considerados a melhor adaptação dos personagens, né? Mas o Batman, mesmo ele tendo essa versão menos inteligente, vamos falar assim, né? Ele foi mais imediato, o Batman. Ele teve pouco tempo para se tornar o Batman, né? Ele saiu na rua, não sei o que, aprendeu arte marcial, encontrou Ra's al Ghul, comprou um monte de tecnologia e virou Batman. E o Homem de Aço, né? Que também teve mais ou menos esse processo de diferenciar um pouco ele do quadrinho. O Batman ele soube fazer melhor como um mundo real, né? Ou seja, você acha que aquele mundo faria ele eventualmente ser o Batman, e o Homem de Aço parece que é o contrário. Aconteceu o mesmo problema do espetacular Homem-Aranha, assim. Assim, parece que o mundo se dobrou para que ele tivesse que terminar sendo herói, sabe? Não parece que aquilo tudo aconteceria naturalmente, aqueles eventos para ele virar o herói, assim. Parece, que nem o Homem-Aranha, ele tromba no cara que tem o projeto do pai dele na mão, assim, que a sorte, né? Aí encontra a Gwen Stacy no elevador, mas é conveniente, e ela sabe também, tudo é muito conveniente para ela chegar, aquilo é esquisito até, sabe? Como é que alguém acha que aquilo aconteceu tudo normal? Não tem... E nos antigos também, né? O Superman clássico, apesar de ter menos recursos, os filmes são espetaculares. Eu acho que o legal dos filmes do Superman antigos é que eles trazem essa malandragem do Superman, né? A pessoa esquece que o Superman não é um imbecil, assim. Sim. Você vê a luta dele com o Zod, o tempo todo ele tá raciocinando o ambiente ao redor, assim. O Zod vai derreter uma coisa, ele olha as pessoas ali, aí ele cata o espelho e reflete o laser pro cara. Ele podia só ir pra cima e dar um soco com raiva, mas ele não, ele presta atenção, assim, e usa o conhecimento do mundo que o Zod não tem. O Zod não sabe que são caminhões, que são as coisas, né? Ele é realmente um cara sagaz, assim. Isso falta muito nos Supermans novos, assim. Você vê esse Superman do Homem de Aço, ele parece um garotão frustrado o filme todo, sabe? Sim. Falando da sagacidade, ele arranja uma maneira da Lois não morrer no primeiro filme, né? Sim. Ele é realmente um cara que não é só um mané com força, sabe? Assim, Aham. muito menos um bundão, né? Que o pessoal gosta de fazer ele o tipo de, não, eu não quero mexer. Não, um cara de verdade forte usaria a força pra não machucar o cara e deter ele, não ficar parado tomando soco na cara, sabe? Um exemplo de boa adaptação do Superman, não sei se vocês vão concordar, era a série Lois Clark. Você tinha um Superman bem trabalhado ali. Eu adoro o Lois e Clark, eu sinto o tempo todo quando a gente conversa. Então, no meu caso é um empate entre os dois, porque as adaptações são intermináveis. Se fosse fazer um Revermito, não ia parar mais o episódio, né? Falta. Então é isso aí. O quarto tópico de hoje vai ser a relevância, né? A influência cultural dos dois personagens, são os titãs da DC, né? Os outros não dão nem pro cheiro, assim, vamos ser sinceros, né? O que é de si? Nem os vilões. Então, bora, manda ver. Revermito gratuito, assim, revermito Ok. extra, né? Mas são os heroes. Porque, primeiramente, tá bom que o outro episódio lá no final do ano que saiu lá que a gente gravou foi também tão terrível de fazer quanto esse comentário aqui. Mas
Mas você está falando não de mito, lenda, você está falando de verdadeiros deuses. Se eu fosse de uma civilização futura, pegasse o que se escreve sobre eles, eu consideraria que eram deuses. Você vai dizer o quê? Vai dizer que o Batman e o Super-Homem não estão no estado de Deus pelos fãs, pelo tanto de camisetas, pelo tanto de histórias escritas, pelo mito colocado em cima deles também, o número de versões. Ele está falando de deuses. A DC adora usar essa comparação com divindade, mas na verdade eles têm dois deuses, Batman e Superman. E, em compensação, esse ponto é até fácil, porque embora o Batman tenha mudado completamente, ele mudou a partir de outros. Já o Super-Homem, ele mudou a partir de si mesmo, porque a ideia de Super-Homem era outra antes, e de mudar a partir de si mesmo ele mudou toda a indústria, porque antes não tinha superpoder definido lá, superpoder... Sim, o nome é esse justamente por causa do Superman. Exatamente. Sim. Se tivesse visto o Mega Homem primeiro, olha que temos o Mega Man, né? O nome seria Mega Poder, porque pioneirismo, puro pioneirismo. Sim, um super-herói, né? Super-herói. Por que ele é super-herói? Porque cinzequinha, não. Temos super, quer dizer que está acima. Mas por causa do Superman. Os outros heróis estão lá, então... E ele não é só um homem, ele está acima, ele é superior, é o super-homem. Então, de resto, os super-heróis foi vindo. Se você parar para pensar, a dimensão disso que eu estou falando é a seguinte. O Homem-Aranha, eu não digo que só está aí por causa dele, mas ele precisou que o Superman estivesse aí para o Homem-Aranha surgir. Então, é uma coisa maior que a indústria em si. Com certeza. Vou começar falando que Mega seria algo totalmente idiota porque é um valor em escala definido. E não soa tão legal, né? No Super ele fala, é superior, mas você não tem um negócio definido, você sabe que é superior. Agora o Mega é uma linha de escala. Eu usaria Supra. Pois é. Já existe o Supraman? O Ultra também serve para esse requisito, mas o Ultra ele é uma situação mais... Ele é uma situação mais de física, né? De ultrapassar mesmo. Sim. Em questão de valores, você é exato, sabe? Você fala, ultrapassa em si, superior é uma coisa mais, vamos dizer assim, idealizada, sabe? Não é tanto em questão de valor. Mas no final das contas, as duas são usadas para ambas as situações hoje em dia. Mas enfim, deixa eu dar o ponto dele agora. Então, em relação à influência, a gente tem essa situação, né? O Batman surgiu no Detective Comics, lá na década de... É o nome da empresa até hoje, né? Né? Detective Comics, né? E ele era o herói detetive naquele tempo, né? DC Comics. Tipo The Shadow. Os heróis... Os mais velhos conhecem. É uma das maneiras de durar os heróis de ação, né? Há quanto tempo atrás? Mais de 70, 80 anos. Muitos personagens de gibi vieram dos monstros. Atrás. Pra quem acha que os personagens de hoje em dia são cópias dos quadrinhos antigos, os quadrinhos antigos copiavam muito dos filmes de terror também. Não vão achando que esses são os personagens originais da DC ou os mais antigos da Marvel eram super criativos também. O Batman foi inspirado num monstro que se vestia de morcego chamado O Morcego, num filme de terror. Assim como o Coringa veio do Homem que Ri, que é outro filme também, de um assassino sorridente. Então, e prossegue assim. Então, Detective Comics, o personagem detetive investigava, tinha toda a construção diferente do personagem, usava arma de fogo, ele não era um acrobata, ele não tinha habilidade marcial. Não que isso tenha demorado pra surgir, né? Começou No dia seguinte estava lá. um pouco diferente, né, do que a gente conhece hoje. A gente também tem a Action Comics, que foi onde surgiu o Super-Homem, né? Que aí você tem os super-heróis com os poderes sobre-humanos. Você tem o Super-Homem que pula mais alto que um prédio. Mas enfim. Eles tinham, na verdade, gigantes feitos, né? Já tinha revistas com grandes feitos, eles tinham gigantes feitos, e eis que surgiu, nesses feitos gigantes, alguém que, por si só, era destinado a ir além. Os dois personagens. Daí ficou o Detective Comics, né, pro nome da empresa. E o Superman acabou sendo uma referência base
De herói? do herói genérico, né? Que nem o Logan costuma falar. É o genérico, você não tem exatamente um poder específico pra ele. O Batman também se tornou um outro herói genérico, só que o herói genérico sem poderes. Sim. E foi alterando a influência, né? Creio que no passado o Superman realmente tenha sido mais popular, Com certeza. sem dúvida. Ele ganhou mais músicas. Aham. E hoje em dia o Batman ganhou mais força. Até do Eminem, né? O Batman ganhou mais força. Então, Oh, finalmente eu Superman. vou declarar um empate aqui na influência, porque na DC eles são os mais populares e são igualmente fortes. Eles são os conhecidos, né? Mas eles são os populares. Por isso meu voto vai pro Hulk. Quer dizer, meu voto vai ser empate. Hulk esmagando de novo. Empate Ok. entre os dois. Mas o Hulk ganha. Bom, em questão de influência, como vocês mencionaram muito, existiam os quadrinhos de detetive que eram populares, mas existiam outros quadrinhos, né? Dos anos 80 você conhece vários quadrinhos de Kung Fu, Mestre do Kung Fu, Mestre Kim, e outros. Até o Batman, na verdade, foi uma união de vários personagens humanos que tinham habilidades diferentes, né? Eles falaram, e se a gente pegar um cara que lutasse bem, fosse inteligente, né? E foram juntando tudo isso. Mas o que faltou para montar esse herói do Batman, né? Que foi de 1930? Por aí. Por aí. 1940, 38 é o Superman. Isso. Eu tô pensando em 28 pro Superman, não sei porquê. Mas pra fazer esse personagem faltou ele virar o quê? Um herói, né? E a ideia foi essa mesmo. O Superman, ele mudou nos personagens, não o fato dele ter um superpoder, mas ele mudou como a gente enxergava os personagens de gibi, né? Até ali você tinha vários caras que faziam várias coisas diferentes. A partir dali eles viraram heróis, assim. Eles ganharam, não, eu vou ter um símbolo, vou ter um nome, eu vou ser alguém que não é um cara que, sabe, vai ter uma aventura legal pra você assistir. Não vai ser mais heróis de ação, não é mais o Schwarzenegger que você vai ver. Você vai ver caras com trajes e superpoderes, sabe assim? Ou não, mas desde que eles são heróis. O Fantasma começou, né? Tudo, essas coisas outras, de caras que... O Fantasma é mais antigo, se eu não me engano. Mas o Fantasma é mais antigo, porque o Fantasma ele não tinha o super antes. É. Ele meio que ganha o super. O pessoal não percebia essa diferença dele pros outros, né? Sim. Começaram a perceber que ele não era como os outros personagens quando os heróis se estabeleceram, assim. Exato. E o super de 40, 50, 60, 70, 80, até 90, assim, ele sempre foi muito maior, assim, do que os outros personagens, né? O Batman, ele começou essa quebra de paradigma em cima do Superman, mais perto dos anos 90 pra hoje, né? E aí você vê como o cinema é poderoso, né? Foram os anos em que os filmes do Batman estouraram, assim, foram todos bons, assim, né? Tirando a gente sabe quais. Você vê como o cinema, ele muda muito, sabe? Como a gente vê os personagens. Mais do que um gibi consegue fazer uma série ou qualquer outra coisa. Mas o meu ponto é pro Superman. E agora o último tópico, que é o que vai rolar no filme, né? A luta do Batman contra o Superman. Quem vocês acreditam, ressuscitando o Ultimate Showdown aqui, entre o Batman e o Superman? Uma luta de verdade do Batman e do Superman. Ver quem venceria uma luta de verdade entre os dois, sem o Superman dando holding back, se segurando, né? Os dois tendo o mesmo tempo de preparo e sabendo que o Superman sagaz não ia ficar de boa esperando uma luta sem se planejar contra o Batman. Uma luta de verdade? É. Você quer saber quem ganha? Isso. Os vilões. Ah, Provavelmente Lex Luthor. de fato. Mas Eu imagino, inclusive, que o trailer tenha mostrado o Lex Luthor tão descarado daquele jeito, que é justamente ele que vai estar por trás do comecinho da treta. Porque, pelo amor de Atena, né, velho? Batman e Superman. O que a gente tá falando aqui esse episódio inteiro? Eles foram feitos, cada um por uma razão. O Batman é ótimo, adoro, mas ele é um herói humano. Ele mostra como seria um humano incrível. dá pra entender que no filme eles não são tipo, tiveram todos os heróis da DC, eles escolheram esses dois pra se enfrentar. O Batman, ele é um cara que se sobressai aos outros, sabe? Assim? Sim. E o Superman era o forte. Então, na lógica, é que nem você ter os dois melhores caras da Terra se enfrentando. É bem isso. Mas é claramente diferente a quantidade de capacidade dos dois. Não tem nem porque você achar que ia ter uma treta funcionando ali. Assim. Inclusive nas lutas canônicas que o Batman ganhou, dependeu de muita coisa. Sim. Mesmo que o Superman fosse lá, sei lá, o Batman fez uma armadura que pode destruí-lo com um só golpe. Tá legal,
eu vou em super velocidade, eu não preciso que você me dê um golpe. Eu acho que o cérebro humano, por melhor que seja, não consegue aguentar essa pressão toda aí. Não. Então, Superman? Superman. Thales? Superman. Então, catando os fatores que se o Superman continuar sendo um deficiente mental, o Batman ganha. Uhum. Porém, né? Se ele não for deficiente mental e usar os poderes mesmo, que são negligenciados como a super velocidade, não tem como. Principalmente se for os poderes como é apresentado, que criaram o Superman, aquele criatura sobre-humana, capaz de enfrentar Darkseid de boa, Sim. seus absurdos. Tem até a fase que ele gera poder conforme ele precisar. Sim. É muito quebrado o Superman. Dele ser tão quebrado assim, tão poderoso, mesmo Totally broken. com a tecnologia tendo avançado tanto, não tem Sim. armadura de Batman, armadura de Homem de Ferro. Hulk também não teria chance. Tem um vídeo que eu gosto bastante, apesar do cara ser extremamente fã do Superman, é bem incoerente assim, no que ele diz, que é o 10 motivos pelo qual o Superman vence o Batman numa luta. Que ele leva a sério isso, sabe? O Batman, ele consegue chegar a ganhar do Superman, sabe? Mas é que nem a gente falou no showdown sobre as probabilidades, sabe? Balançando as chances de vencer, levando em consideração que os dois podem se preparar, os dois estão prontos, não sei o quê, o Superman quase sempre vai ganhar, sabe assim? São coisa de 15% de vezes que o Batman vence, que são essas 15% de vezes que os caras gostam de retratar nos gibis, assim. Mas geralmente não é o que aconteceria. Claro que isso tem a ver também com como a gente conta histórias, né? O herói, a gente gosta de usar o cara que está geralmente em desvantagem para vencer, né? Por isso que muita gente vê o time do Capitão América e quer que ele ganhe no Guerra Civil, assim. Porque a gente sabe que eles são os caras que não venceriam em probabilidade, sabe? Assim, lógico que não venceriam. É a superação. Mas imagina um filme do Guerra Civil que você vai, o time que tá mais forte lá e vai e vence, assim, sabe? Você não sente que você foi ver um filme, você sente que não passou nada, assim. É importante essa reviravolta pra poder ficar legal um filme, sabe? Isso Acho que é o que faz a história, né? O improvável, você quer ver, é difícil de provar. Então como é que prova? Que caminho específico deveria ser? Que seja uma única chance em 1000. Mas eu vou de Superman também, né? É que isso daí é uma característica dos heróis, né? Do Das Beyblade. histórias. Que é a superação. Eles superariam todas essas dificuldades. Depois de todo aquele discurso que eu fiz, falando que o Superman ganharia, daí eu vou e dou meu ponto pro Superman. O Superman. Como vocês podem ver, o Batman e o Superman foram duas lendas dos quadrinhos em geral, dois titãs, né? O Superman ele foi o marco que transformou todos esses personagens fantásticos em deixar de ser personagens com nomes ou tivesse alguma diferença dos outros para um grupo, né? Como se fosse quase um sindicato de personagens. Começaram a se virar heróis, começou a se debater sobre heróis, né? E eles foram sendo construídos em cima dele. O Batman ele trouxe os policiais e todos aqueles humanos que foram esquecidos dos gibis quando os heróis surgiram e trouxe eles de volta para relevância, né? Ele falou assim, não, nós somos os humanos, nós também podemos resolver os problemas, assim. E aos poucos eles foram vindo para esse mundo atual. O Batman ele soube, né, ganhar esse foco dos holofotes. O pessoal gosta muito das obras que são feitas dele, as adaptações e os filmes. E o Superman ele continua com esse marco que ele, do início dele, ele não tem essa força tanto de mídia, mas ele ainda é aquela coisa que já saiu do personagem, né? Ele é uma coisa muito mais simbólica, assim, né? Ele tá sempre lá, assim, sabe? Você vai falar do super-herói e você já tem ele na cabeça, assim, com mais alguns, assim. Então, como o vencedor de hoje, pelos pontos que vocês podem observar aqui... é o Superman. É o Batman. Ele é.